Vejamos então o quanto vale a sua palavra. Aquilo que você fala todos os dias, ou aquilo que você já tinha dito ontem ou algum tempo atrás. E meditando hoje, nós possamos analisar isso bem friamente e meditar prementemente de quanto vale a nossa palavra. O quanto nós devemos dar importância ao peso que ela possa ter. Porque na outra vez nós falávamos a respeito do julgamento, que tem o seu peso. E a medida com que nós julgamos os outros é na mesma medida e proporção que nós seremos julgados. Na realidade, quando fazemos algum julgamento, nós julgamos a nós mesmos naquele instante. E quando nós damos a nossa palavra, seja para o que for, tudo aquilo que nós fazemos com medo, ou com coragem, ou com sabedoria, também tem o seu peso. A que sacrifício você está disposto a fazer em nome da sua palavra? Há muito tempo, já pode ser até que eu tenha contado essa história que está no livro Grilhões Partidos, de Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito Comunicante, psicografado por Divaldo Franco. Conta a história do soldado Matias. Matias era um soldado na época da Segunda Guerra Mundial, e Matias estava no campo, no fronte, aguardando o momento em que a tropa brasileira iria fazer um ataque surpresa aos alemães. E naquele momento ele sente uma impressão muito ruim, uma sensação ruim naquele momento. Ele tem a impressão de que ele vai desencarnar naquele dia. Ele chama seu comandante e diz ao comandante: Senhor, eu gostaria de fazer um pedido. Pois não, soldado, que você diga qual é o seu pedido. Eu gostaria de pedir ao senhor para que eu não fosse no fronte hoje. Mas como não? Porque eu estou com a impressão de que eu vou desencarnar. Mas o soldado está na guerra para as duas coisas, para defender a causa, e a sua vida é um risco que ele corre. Mas eu sou arrimo de família. Eu tenho uma mãe e uma irmã, que dependem de mim e contam com a minha volta. Mas eu não posso abster que você vá para a frente de batalha. E ele não conseguiu convencer ao seu comandante de que ele tinha aquela sensação de que ele ia morrer, e que ele pedia que, por favor, que ele não fizesse isso. Mas o comandante não atendeu a ele, simplesmente porque também era uma situação em que ele não tinha como fazê-lo. Então ele vai e pede ao seu comandante: caso eu venha a morrer, o senhor cuide da minha mãe e da minha irmã. E o comandante: porque se me pergunta, se eu for lá e eu morrer, o senhor promete cuidar delas, da minha mãe, da minha irmã? Nós somos pobres, da minha irmã, da minha mãe. Eu prometo. E ele foi. Ele sente de repente, num determinado momento da batalha, um calor muito grande. De repente, ele só sente que ele está num determinado local, e ele desperta. E ele olha à sua volta, ele está dentro de uma vala fétida, onde muitas situações horríveis à sua volta, muitos miasmas negros à sua volta, ali naquele pântano onde ele se encontrava. Ele consegue perceber que alguma coisa aconteceu a ele, porque ele não vê mais ninguém, ele se vê ali naquela situação. E ele lembra da mãe dele, lembra do comandante, lembra do soldado dele falando as coisas todas, e lembra da mãe dele. E ele eleva o pensamento pensando na mãe dele. E na espiritualidade é assim: nós nos movimentamos pelo nosso padrão mental. Aonde nós colocamos nosso pensamento, para lá, segundo a permissão, nós somos deslocados. Acaso, abrindo um parênteses, em que na literatura espírita, como tem muita coisa, um determinado casal que estava na espiritualidade, a sua companheira, por ter sentido ciúme dele em determinado lugar, numa colônia, ela foi deslocada para outro lugar, até que ela conseguisse
né, curar aquela chaga que não iria permitir que ela estivesse no mesmo padrão de vibração de todos os outros que estavam ali. Ou seja, com as palavras de Jesus, aonde seu coração estiver, ali está o seu tesouro. Então, aonde nós estamos agora, nesse instante, com o nosso pensamento, é ali que nós estamos. Emmanuel diz o seguinte, que mesmo no inferno, a gente pode fixar a mente no céu. E mesmo no céu, você pode fixar sua mente no inferno. Você é livre do seu pensamento. Ninguém vai impedir você de pensar. Voltando à nossa história do Matias. Então Matias se desloca para onde se encontra sua mãe, na região da Bahia, e ele vê a mãe dele num casebre, numa miséria de fazer gosto. E ele tenta acalentá-la, mas não consegue, porque ele já está desencarnado. E ele se desespera com aquela situação de ver a mãe dele passando toda aquela míngua, todo aquele sofrimento. Ele vai e naquele instante não acha a irmã dele, ele medita e pensa na irmã. E ele se desloca onde a irmã poderia estar. A irmã estava num prostíbulo, ganhando dinheiro para sustentar a vida. Havia decaído na vida. E ele, com o passado daquela situação, não sabia mais o que fazer. Por que aconteceu tudo isso? Onde é que está o comandante que prometera a ele? Já haviam passado muitos anos até que ele despertou. E ele medita onde estaria o comandante. E ele é deslocado para um determinado local, um apartamento amplo, muito grande, bonito, luxuoso. E aonde ele ouve uma música sendo tocada a um piano. Ele olha e vê uma linda moça, uma jovem, com seus 14 para 15 anos de idade. E ele se aproxima dela e vê aquela jovem ali, bonita, tocando piano, uma linda música. Ele vai e toca em sua mão, sabendo que ele já está desencarnado, mas quando ele se aproxima, que ele encostou a mão próxima a ela, ela o sentiu, ela o percebeu, e recolheu sua mão, como se algo tivesse acontecido, e ele percebeu aquilo, e ficou sem entender ainda o porquê daquela situação toda. Muito bem, logo assim entra na sala o comandante, todo pomposo, entra na sala. Ele, quando vê o comandante, voa em cima dele para pegar pelos colarinhos e tudo mais, e não consegue, porque a dimensão que ele se encontra, apesar de ser outra, o físico ele não consegue atingir, e nem o campo perispiritual ele consegue atingir, porque o padrão de vibração dele não é o mesmo do comandante. Ele não tem a afinidade direta naquele instante, naquela situação, com esse comandante. E aí ele se lembra de que quando ele chegou próximo àquela jovem, ela o sentiu. E quando ela o sentiu, ela sentiu aquela repulsa. Então ele sabia naquele instante que ele poderia ter o domínio sobre ela. E quando o pai chega próximo à filha para atender ao desejo da filha e conversar com ela, quando vai falar, aí ele entra a influência do processo obsessivo sobre a jovem. E ela esbofeteia o pai, diz vários e vários impropérios para ele. Ele espantado fica e ela continua dizendo a respeito das coisas que ele fez, que ele não deveria ter feito, e ele não entende porque daquilo já se passaram muitos anos, ele não compreende que ali está o Matias, aquele mesmo soldado em que ele prometera que iria atender as necessidades de sua mãe e sua irmã caso ele viesse a morrer. Então, a partir daquele instante, começou um processo obsessivo ferrenho entre ele e aquela jovem a perturbar toda a família comandante, a colocar a família do comandante como um joguete em suas mãos, de tanto ódio e rancor que ele sentia por aquela família, por aquele homem. E o único meio, ele não tinha nada contra aquela jovem, mas ele tinha com ele, então a usava para feri-lo, como na espiritualidade maior. Nada é por acaso, não existe coincidências e nem existe aquilo que a gente chama de injustiça. Embora ele não a reconhecesse, ela era alguém do seu passado, onde eles acumulavam muitas outras situações, onde já foram amantes os dois para outras coisas, onde o comandante também era envolvido. Então, a partir desse processo, isso nos anos 50, o que acontece? Não existia determinados tipos de tratamento avançados hoje na psiquiatria, na psicologia,
E o que fez? Aquela jovem foi colocada num sanatório, apesar dos médicos fazerem vários e vários tratamentos, e ela tomava os eletrochoques e mais eletrochoques, perdeu os dentes todos, os cabelos ela mesma arrancava através dele, ela ficou irreconhecível através desse processo obsessivo. Todas as vezes em que ele chegava e chegava próximo a ela e a dominava e fazia com que ela falasse determinadas coisas, ou seja, ele a conduzia a fazer aquilo que nós chamamos isso de subjugação, porque existem 3 processos que nós devemos observar, os processos obsessivos. O primeiro é a irritação. Toda vez que nós estivermos irritados, pode ser nós mesmos irritados, ou pode ser coisas que estão junto a nós também nos provocando e fazendo com que nós fiquemos irritados. Olha só, olha o que ele está falando. Olha isso, se você vai deixar isso, trabalha sempre no nosso orgulho, sempre na nossa vaidade, sempre no nosso egoísmo. É ali que mora o nosso processo obsessivo. No nosso egoísmo, no nosso orgulho. Os outros todos são filhos desses dois. Então, nesse princípio, primeiro vem a irritação, logo depois vem a fascinação, o que é o mais difícil de ser tratado. Para se detectar, não se demora muito, e quem é especialista é capaz, dentro dos centros espíritas ou dentro da psicanálise, é bem capaz de compreender que a pessoa está fascinada, ou seja, por ela mesma, ou seja, por sua própria opinião, ou por algo. E nada que você diga vai mudar a sua opinião, porque ela está totalmente entregue psicologicamente à entidade comunicante. Um vive quase que do outro. Você está doente? Você está precisando de que doente? Não, estou muito bem. Se a pessoa está bem, você acha que eu estou bem? Poxa, eu preciso então ver um médico. Ele, não, você está assim. O fascinado não acredita. Em qualquer coisa, em qualquer vício, qualquer tipo de vício, né? E já a terceira fase é a subjugação. E a subjugação é a fase mais fácil de ser tratada, embora com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado, porque ambos estão em uma simbiose tão grande em que se separar um do outro bruscamente pode desencarnar aquele que está encarnado. Um vive da energia do outro. Então voltamos então ao Matias. E o Matias então, toda vez que ele fazia com que aquela jovem fizesse todo aquele dano, os médicos e as pessoas a pegavam, colocavam na camisa de força, ou colocavam em mordaças e prendiam, e vamos para o eletrochoque. Só que como o perispírito está ligado um com o outro, se der o eletrochoque, ele vai sentir esses efeitos. Aí ele se afastava. Aí ela tomava consciência e pedia pelo amor de Deus que não. Então, quando você vê alguém dizendo que por favor não faça, e na outra hora cai no frio, ora cai na água, né, ou no fogo, ora cai na água, como aquele jovem que Jesus veio atender, que seus apóstolos não conseguiram fazê-lo. Voltaremos neles depois, né? O que faz os médicos? Aplicam-lhe o eletrochoque. E ela sofre e sofre e sofre com aquilo e toda a família. Até que um dia conseguiram, através de muito batalhar com aquilo, participarem de uma reunião espírita, e nessa reunião espírita conseguem detectar exatamente o que aconteceu, e ali aqueles grilhões que envolviam-os foram que foi quebrado a partir desse tratamento. Não obstante, abrindo também a observação de que esses tratamentos também não são da noite para o dia. O mesmo tempo que leva o período de obsessão, provavelmente será o mesmo tempo que vai levar o período de desligação da entidade espiritual. Quando alguém vai a um centro espírita porque está sofrendo uma obsessão, não diga de maneira nenhuma que você está lá para você se livrar do espírito obsessor. Se ele está com você, porque você é afim com ele. Você precisa reaver todo o caso, tudo aquilo que ocorreu, para que você possa, para que os dois possam, né, se realinhar aquele ato, resolver aquela pendenga, resolver toda aquela problemática e voltar a tudo que era. Porque muitas vezes aquele que diz que está sofrendo obsessão foi o maior causador da obsessão. Por isso a primeira pergunta nossa, né? Ou seja, quanto vale a sua palavra? Quanto vale que você diz para alguém que deseja tanto, tão desejoso de amor, de carinho, de afeição, e você tão desejoso de aventuras, e você chega para aquela pessoa, se aproxima com o seu charme, com o seu galanteio, ou com sua sensualidade,
e seduz aquela pessoa e ela se entrega a você, e depois que você consegue isso, você se afasta, onde todas as esperanças daquela pessoa estavam sobre você, sobre aquilo que ela esperava que você poderia dar a ela. Todo o sacrifício então que ela se envolveu para poder se doar a você, você se afasta como quem libera uma lata de cerveja, uma comida que você não quer mais porque se enjoou, ou algo que você despreza porque você encontrou algo agora novo que você quer satisfazer, a sua ânsia, o seu afã de conquistas, por você estar também pelo seu processo de auto-obsessão. A auto-obsessão é aquela de você para com você mesmo. Acontece muito isso nas casas espíritas, quando alguém está por um processo e vem e sofre, e ali passa um determinado período de tempo e ela consegue se reequilibrar, fazer o evangelho, de repente ela está bem. Mas só que aí ela não tem mais aquela tensão toda que ela tinha antes. O tratamento que as pessoas cercam de amor, de carinho, não só ela, como a entidade comunicante. De repente ela arranja uma outra. Adora, porque espírito adora um obsessorzinho, né? Adora, não, olha, eu acho que eu estou com um negócio assim, eu acho que tem alguém perto de mim. Alguém não, tem alguém. Muita gente, o tempo inteiro, qualquer lugar. Aqui dentro, se nós pudéssemos ver a quantidade dos que estão junto conosco, dos que estão lá fora, vocês imaginam a população da Terra com cerca de 6 bilhões de pessoas. Então, de repente, um guardião para cada um já dobrou, né? Bota um espírito protetor do outro lado, já bota mais, triplicou. Uns 2 ou 3 obsessores para cada um, olha aí, né? Isso estou colocando por baixo, né? E esse ainda tem aqueles que, quando você faz alguma coisa para alguém, quando você se prepara para auxiliar alguém, o seu sacrifício, eu vou ajudar alguém porque alguém está precisando de ajuda, você vai lá, abre o peito e vai, totalmente desprotegido, sem saber, porque caridade dói. Caridade dói, porque você precisa se sacrificar, você precisa abrir mão das coisas que você mais gosta, determinados tipos de inimigos, né? Você precisa ser como ele, pensar como ele, para você conseguir vencê-lo. E para conseguir vencê-lo, você precisa deixar de lado ou esquecer coisas que você mais ama, para se dedicar ao amor àquele outro que precisa mais de você do que o outro que já tem o seu amor de graça. E nem todos nós estamos dispostos a fazer isso. Então, quando nós chegamos a auxiliar alguém e fazer a caridade para alguém, saibamos nós que a Terra não é lugar de inocentes. Nenhum de nós que estamos aqui é inocente. Nenhum de nós é inocente. Então, o sofrimento que nós recebemos, um processo obsessivo que nós recebemos, uma situação difícil que estejamos passando, ela é justa. E por essa situação ser justa, quando nós buscamos ajudar alguém, saibamos que nós estamos também em determinada situação atrapalhando os planos de alguém do plano espiritual que deseja que aquela pessoa sofra porque ela fez A, B, C ou D com ela. Então daqui a pouco eu estou ajudando, estou eu me sentindo mal, estou eu me sentindo assim, estou eu me sentindo assado. Por quê? Porque eu faço ajuda, mas eu não sei por que eu ajudo. Eu quero ajudar porque eu quero que vejam que eu estou ajudando. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e vice-versa. Mas ali eu faço, então eu passo pelas dificuldades. Quando eu começo a passar por aquelas dificuldades todas, olha, eu não vou voltar mais lá não. Olha, minha vida virou um pandemônio depois que eu entrei na casa espírita, que eu comecei a ajudar, começaram a pedir para varrer casa, começaram a pedir para arrumar as cadeiras, começaram a pedir para participar da reunião, para fazer prece para fulano, para dar paz, de repente a minha vida virou um tumulto, porque não compreendeu a necessidade de você estar ali e para que você faz aquilo. Então, se você faz por fazer, não, faça caridade, porque a gente tem que fazer caridade. Né? É uma obrigação nossa, é um dever, não é obrigação nem é dever. Se fizer isso, você está no caminho mesmo do processo obsessivo e rapidinho vão tirar você dali. Porque você estava na zona de conforto, de repente tira você da zona de conforto, coloca você lá, olha o seu juntando com o outro aí, levando você para o outro lado. Mas a vida não é só
o mundo espiritual. Tudo que acontece, nós temos o poder de decisão. Ora, se espíritos nos influenciam, é sinal de que nós também nos influenciamos. Tanto os influenciamos que nós podemos fazer preces e aliviar a dor deles. Por isso o valor do perdão, como dizemos uma vez, que o perdão não é obrigação. Você não pode ser obrigado a perdoar, né? E perdão não é um dever, não pode ser uma coisa como você faz um exercício de casa, você perdoar. É o exercício entre todas essas dores, todos esses sacrifícios que nós fazemos quando vivemos na casa espírita ou qualquer outro templo religioso, independente do segmento religioso, isso não importa. A religião de Jesus é o amor, então aonde o seu coração estiver, ali está o seu tesouro. Então seu coração está no mundo de amor. Muitos irmãos ainda têm necessidade das questões materiais, do simbolismo, né? O que agrega é símbolo, o que desagrega é diábolo. Não é alguém, é uma situação. Então a situação que nos une tem que ser o amor, não pode ser porque é o obrigado, né? Então a nossa palavra, como a palavra daquele comandante, tinha que ter um peso, mas o soldado morreu e ele era cético, ele não tinha o entendimento. Por não ter o entendimento, ele sofreu até as consequências todas para que aquilo se fizesse. Aí nós pensamos, poxa, mas a espiritualidade não poderia intervir? Interveio e a situação foi aquela. Ou nós nos modificamos pelo amor, ou nós nos modificamos pela dor. Quem de nós pode dizer que alguém nunca chamou para ir numa igreja evangélica? Para ir numa igreja, falar nisso, evangélico, todos nós somos, porque toda religião cristã, a base é o evangelho. Então todos somos evangélicos. Então quer seja protestante, quer seja católico, espírita, umbandista, candomblista, não importa. Importa o que você busca fazendo isso. Qual vai ser o peso da sua palavra? Quando você disser eu te amo, é amor ou é sexo? É prazer? Ou sabendo que você vai ter que se dar aquilo ali a sua vida inteira, como aquele homem que foi a um salão de beleza, chegou lá e sentou aquele senhor e pediu para as moças, por favor, eu quero ficar bem bonito. Vai ao encontro hoje, vou. Com quem? Com a minha esposa. Você, e onde é que ela está se cuidando também para passear? Não, ela está com Alzheimer, ela não me conhece, mas ela me xinga, me bate, fala um monte de impropérios para mim, né? Não quer nem mais saber de mim. Eu vou lá visitá-la, quero cortar meu cabelo, quero fazer minha unha, sobrancelha, essas coisas todas. Ué, mas se ela não reconhece o senhor, faz tudo isso, se ela não te conhece mais, não sabe quem é o senhor, porque tu vai fazer tudo isso, então não vai com não. Ela não sabe quem sou eu, mas eu sei quem é ela. Então, amor é o que a gente quer. Então, é amor o que a gente tem que dar. E se é um sacrifício isso, deixou de ser amor. A gente tem que fazer as coisas sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é prazeroso. Porque tudo que nós fazemos com amor, eu vou me formar em medicina, porque medicina dá dinheiro, eu vou ser um açougueiro, né? Como existem muitos que estão aí. Vou fazer direito, vou fazer arquitetura, vou fazer qualquer profissão que você queira escolher, né? Se você vai fazer com um fim que não seja auxiliar a humanidade no seu adiantamento através do seu trabalho e se doar aos outros através do seu trabalho, achar que no seu trabalho tudo que acontece à sua volta é um saco, né? Nossa, que conta incompetência. A incompetência, os problemas acompanham os competentes. Só não resolve os problemas quem são os incompetentes. Então se veio a mim, eu me formei, eu estou pronto para aquilo, tudo que vier, eu vou resolver, eu tenho condições para isso. Se não tiver, eu vou buscar aonde eu possa fazer isso, porque eu quero fazer dentro da minha profissão, ajudar a humanidade. É o meu sacrifício, e se acha que aquilo não tem nada a ver com a humanidade, está enganado. A cada sorriso no trabalho que você dá para uma pessoa, a cada bom dia, a cada problema que você ouve, a cada crítica que você ouve em silêncio, observa, embora você tenha às vezes vontade de doar, mas que isso, mas que pessoa intolerante. Ela é intolerante, mas você tem que ser tolerante. Nós precisamos buscar compreender o outro para que a nossa ajuda ao outro seja algo que vai auxiliá-lo, ainda que ele não queira essa ajuda, porque nós possamos ajudá-lo em silêncio
E esse silêncio vão ser bônus hora para nós. Bônus hora, na linguagem espírita, são as coisas que nós agariamos a nosso favor quando nós chegarmos na espiritualidade após o desencarne. E nós não precisamos ficar até preocupados com muito que nós vamos ganhar, porque o que nós temos que pagar é muito maior ainda, né? A dívida é grande. Vamos dizer que não dívida, né? Que os equívocos cometidos, né? Nós estamos sempre no crédito, né? Tem algumas pessoas que têm medo de morrer, como eu digo sempre, você vai morrer, entendeu? Fica com medo não, você vai morrer. Tem gente que anda de boné porque já está na hora extra, aí o pessoal não reconhecer lá de cima, anda de boné. A nossa palavra somos nós espíritos. Quando nós falávamos a respeito do julgamento mais justo, dizemos que o julgamento mais justo é justamente aqueles que fazem a nós. Porque esse julgamento que fazem a nós é justamente que faz com que nós mostremos quem nós realmente somos. Se temos pais, quando a crise nós saberemos responder, saberemos observar. O momento de falar é agora. O momento de responder é agora. O momento de silenciar é agora. Tem pessoas que falam as coisas para nós, se nós ficarmos em silêncio, elas vão em cima de nós achando que nós estamos debochando dela. Está pensando que eu sou alguma coisa. E é assim que o processo obsessivo funciona. Através do orgulho, através do nosso egoísmo. Então, assim como Matias, tudo que nós fizermos a partir de hoje, mais consciente, porque quando a gente não sabe o quanto pesa determinadas coisas, que a gente fala, que a gente diz, que a gente se movimenta em razão daquilo, nós somos inocentes. A partir do momento que começamos a saber a respeito daquilo, pronto, já estamos comprometidos. Então hoje todos nós estamos comprometidos com tudo que nós prometemos. Ah, mas eu sei que depois eu vou desencarnar, mas depois eu volto, então eu vou deixar para outra. Você nem sabe quando vai ser a outra e nem de que maneira você virá para outra. E aquilo que nós criticamos no outro veementemente, nós veremos daquela forma. Muito provavelmente daquela forma ou daquele jeito. Reclama do outro que é muito gordo, você pode vir gordo. Reclama do outro porque o outro é homossexual, você pode vir homossexual também. O que é a homossexualidade? Né, na questão espiritual, não na depravação psíquica, né, do apego. Se você é um homem e é apegado demais à questão sexual e leva as mulheres, entendeu, o sexo oposto, ao desespero, a como se fosse um objeto de uso próprio, você, ao renascer, precisa respeitar a mulher. Você precisa respeitar o homem. E no momento em que seja configurado o seu invólucro carnal, o seu corpo espiritual é formado pela sua própria onda mental, para que seja justo. Então, quando vasculha sua onda mental para que possa formar a sua questão sexual, no que mais você é apegado? Ao feminino? Então o seu invólucro carnal vem feminino. E você psiquicamente ainda se colocando como homem, se sentindo psicologicamente como um homem, uma necessidade que a espiritualidade assim permite, para que nós possamos, para que possa valorizar, para que reduza então na questão do espírito o apego e o afinco dele com relação ao desvario sexual, assim também com relação às mulheres. Ah, mas em muitos casos a pessoa parece que piora. Não piora. Cada reencarnação que a pessoa vem, ela vem e deixa um pouco, até que chega um momento em que o espírito já está livre daquele momento. E assim por outras situações, na riqueza, na pobreza, entendeu? Na doença, entendeu? Então, o que nós precisamos, então, valorizar o nosso tempo. É costume nosso dizer que a vida é muito curta, nós temos que aproveitar. A vida não é curta. Existe um processo reencarnatório, nós como espíritas jamais podemos dizer que a vida é curta. A vida tem um tamanho que nós precisamos, né? Quantas crianças nascem logo no instante já desencarnam? Quantas pessoas em tenra idade ou adolescentes ou um pouco mais velhos deixam a vida carnal? Cada um de nós tem o seu tempo. E essa deixada da vida carnal muitas vezes é precipitada. Porque nós temos um momento de escolha. Todos nós temos escolhas. E todo momento em que surge à nossa frente a tomada de decisão, ah não, eu só podia tomar aquela decisão. Sempre existem dois caminhos.
A decisão sempre pode ser aquela decisão sem medo, consciente, com caráter, com dignidade, sem medo, né? Mas nós temos medo. É natural nós ainda sentimos esse medo por defesa do organismo físico, por defesa da prole, por defesa dos nossos ideais. Nós nos perdemos, porque nós somos educados por aqueles que estavam ainda também traumatizados. Olha, você tem que lutar com unhas e dentes pela sua vida, pela sua profissão, pelos momentos em que chegar na sua vida você tem que... E nós crescemos ainda com aquelas cascas, mas nós não somos daquele jeito. Trabalhamos com a nossa polidez, mas não somos polidos. Somos ainda, muitas vezes, desculpe o termo, como os cachorrinhos adestrados. Quando alguém chegar na sua frente, você dá bom dia, bom dia. Aquilo é maquinal, bom dia, a palavra sai da boca, bom dia. Mas você está desejando um bom dia para aquela pessoa? Ou esse bom dia é um hábito de se dizer bom dia, como puxar a cadeira para quem sentar, né? Boa noite, bom dia. Fazer a prece antes de dormir, agradecer na prece antes ali, é o nosso sacrifício. Tudo parece um sacrifício, porque quando se está com fome e vamos sentar à mesa para comermos e fazer a nossa prece, o alimento está ali. Deixemos um talher de lado. Meditemos um pouquinho. Você não precisa nem fechar os olhos. Se quiser fazer prece, não precisa nem fechar os olhos. Você pode deslocar o seu pensamento em outro lugar e agradeça aquele pão que alimenta o seu corpo físico, que é o seu invólucro, onde você como espírito está ali como alma, para passar as suas dificuldades, os seus sacrifícios, cumprir as suas promessas anteriores, para chegar depois, conseguir com o corpo saudável seguir. Mas não, maceramos o corpo, fazemos dele um alambique e uma chaminé, fora com as outras drogas que nós usamos e diminuímos o tempo de vida. Aí quando estamos doentes, queremos ganhar a vida. Como Dalai Lama disse, né? O que mais espanta na humanidade é que os homens perdem tanto tempo para juntar dinheiro, perdem a saúde e depois perdem a saúde tentando, gastam o mesmo dinheiro que ganharam para tentar curar a saúde, né? E nós não conseguimos. Todos nós fazemos isso. Todo o chamamento que a espiritualidade, quando vem a essa casa também, né? É para que todos nós possamos meditar mais a respeito do nosso comportamento na sociedade. Somos todos no mesmo barco, né? Muitos não sabem a respeito do bioma, das coisas que envolvem todo o sistema de vida na Terra. As florestas do Haiti só existem porque existe o deserto do Saara. Se você reflorestar o deserto do Saara, você acaba com as florestas do Haiti, porque os sais minerais das areias que voam através do vento, das correntes marinhas que chegam até lá, é porque existem nele. Tudo muda. Tudo muda. Você está feliz, vai passar. Você está triste, vai passar também. Então, à medida que vamos estudando, à medida que vamos lendo e meditando a respeito dessas coisas, todas as coisas que nos causam sofrimento deixam de ser sofrimento. Nós passamos a compreendê-las de um ponto de vista mais alto, de uma vista, de um ponto mais superior. E embora a gente possa se aborrecer nós possamos nos aborrecer durante uma pequena fração de tempo, mas logo em seguida passa, porque você se lembra da prece, você se fortalece. Não, eu preciso fortalecer, isso é algo para que eu melhore. Então eu vou melhorar. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Existe uma forma de fazer isso. Eu estou atribulado e não estou conseguindo. Me mostre o que eu posso fazer. Qual é o sacrifício que eu devo fazer? Não as promessas vulgares que nós ainda fazemos. Nós fazemos promessas ainda acreditando naquele homem antigo que éramos, onde sacrificamos vidas humanas, onde sacrificamos os animais, onde Jesus no templo expulsa os vendilhões do templo, onde as coisas divinas não podem ser julgadas, assim Jesus falou. Porque era costume dos judeus, nós judeus daquela época, de pegarmos e fazer o quê? Pegarmos os animais, se o meu pecado é de determinado tamanho, eu vou sacrificar uma pombinha, botar uma pombinha para a pombinha ser sacrificada no templo. Uns levavam um bode, outros levavam um burro, outros levavam um boi grande, um cavalo, de acordo com aquele pecado que ele achava sacrificar o animal, o bode expiatório. Estava ele lá, ele ia expiar por nós. Ou seja, expiatório vem de expirante. Nós vivemos na terra as nossas provas e as nossas expiações. As provas que nós vivemos somos nós que escolhemos. É a nossa promessa.
de que nós queremos passar aquilo pelo mal que causamos e pelo adiantamento que queremos ter por aquilo. Então quer dizer então que uma pessoa, por estar na rua lá, vivendo lá na mendicância, ela que está lá, então pode ter sido um rei, pode ser um homem muito rico? Não necessariamente. Pode ser um espírito muito mais adiantado do que nós, se desprendendo ainda mais, passando por uma vida de privação. É uma prova. E uma prova que não é suportada quando a gente pede, ela passa a ser uma expiação, aquilo que você não tem como mudar, se a prova não tiver como mudar. E uma expiação é aquilo que nós não nos recordamos e que estamos ainda resistentes em modificarmos. Então o que acontece? Precisamos passar por aquilo, quer queiramos, quer não queiramos. Então na Terra existem casamentos provacionais, existem casamentos missionários, existem casamentos expiatórios. E como alguém se casa com alguém sabendo que vai expiar algo bem doloroso? Através do orgulho e do egoísmo. É o que vai atrair essas duas pessoas. E depois que elas estiverem juntas, o fato se faz por si mesmo. Os casamentos missionários estão aí também em alguns casos que a gente observa os casais onde eles têm seus filhos, têm os seus segmentos, têm a sua vida. No entanto, eles têm uma missão na Terra de fazer com que outros sigam. Existem as pessoas que se casam com a própria humanidade, porque sexo não só a questão íntima de relação entre as genitálias, né? Não, o sexo é tudo que resulta da união de duas forças. Então se você coloca o seu sacrifício em favor do mais necessitado, daquilo ali vai surgir um filho naquilo ali. Não é o ditado? Se você veio na Terra, nasceu e você não escreveu um livro, se você não plantou uma árvore, não teve um filho, você não pode dizer que viveu, né? Ou seja, se você não tem uma história de vida, se você não deixou um legado para a humanidade, e se você não tem algo que ficou para a prosperidade, o que você fez? Gastou a sua vida toda. Não, o seu sacrifício, que seria colocar justamente em prol de toda a humanidade para que você crescesse, você mingou. A parábola dos talentos é a mesma coisa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aonde Jesus nos coloca que não tema, porque serão todos consolados. Tudo virá em favor daquele que sofre. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nossa, mas o Senhor diz, como diz no Evangelho, mas o Senhor diz que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Como é que pode então se diz que nós temos que viver na terra para ganhar o céu? Enquanto não ganha o céu, nós precisamos das coisas da terra. Enquanto estamos na terra hoje, né? Como que a gente sai à rua sem ter um medo de ser assaltado? Eu soltei lá embaixo, vim andando pela rua ali, né? A gente passa por esse jardim, não tem uma iluminação, né? Não tem uma segurança para que você passe ali. A gente sabe quais são os fins e quais os meios e por que não se colocam isso. Nós estamos carecas de saber a respeito disso. Mas cada um responde a sua própria colocação, a sua própria intenção. Quando nós criticarmos alguém, saibamos que tudo que nós fazemos, né, tem um resultado. Quando nós nos sacrificarmos por uma causa, por alguém, ou por um movimento, alguma situação, saibamos que um benefício se fará daquilo, mas não espere o benefício. É aí que está a questão. Não espere, porque a maior satisfação é em fazer e não em receber. Porque tudo que nós fazemos, nós receberemos. Aquela própria satisfação já é aquilo que nós queremos receber. Mas aquilo que vem além daquilo ali, nós não podemos esperar. Porque se nós ficarmos esperando isso, qualquer dissabor que tem aí você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por todo mundo lá, minha vida não adianta nada, eu vou buscar outro lugar. Você já recebeu o seu pagamento, né? Que você não fez com amor, você não fez com a intenção de simplesmente você querer ser um diferencial. Você fez porque você queria receber algo para que você se sentisse gratificado por aquilo. Quando a gratificação é quanto vale o seu sacrifício. O meu sacrifício vale exatamente o que eu recebo. Nada. É a vontade de fazer. Eu deixo de assistir o meu jornal para poder atender
Lá vocês vão sair da rua aqui e vão convidar qualquer pessoa para vir até a rua para doar alguma coisa, vão fazer uma caravana para arrecadar, então, para levar lá no asilo, quando na realidade existem aqueles que podem fazer, mas não fazem. Mas nós podemos fazer, então não fazemos. Ah não, agora não posso, agora não dá, pô, estou pegado lá, estou fazendo negócio, inventamos qualquer desculpa. Aí você ouve uma freada, uma batida de carro, a rua fica assim de gente, ó, lotada de gente, aqueles mesmos que tinham coisas a fazer. Nós mesmos que tínhamos coisas a fazer. Porque nós temos o medo de ser feliz. Porque o que mais nos incomoda, se nós começarmos a observar, não é sermos mandados por alguém. Nós temos medo do poder que está em nossas mãos. Do poder de fazer alguma coisa e todo mundo vir até você, sendo você um guia para eles. Nós temos um medo danado disso. Meu Deus, eu assumi a responsabilidade dessa, eu não posso assumir, não, poxa, mas você faz isso, você diz aquilo. Bom, você tem medo de ser um guia na humanidade. E você não pode ter esse medo. Se nós formos como as crianças, a criança quer fazer tudo. Jesus pegou as crianças, ah não, você, agora eu era herói, lembro da música do Chico, né? E o meu cavalo só falava inglês. Agora eu era o rei, era beleza. Então eu quero ser tudo. Mas eu não quero fazer nada para esse tudo. Você gostaria de ser como Chico Xavier? Ah, eu gostaria de ser como Chico, mas ele tinha que fazer isso aí. Ah não, eu ainda estou muito atrás. E se falar de eu estou muito atrás, não. Eu quero ficar atrás. Porque eu não quero me desprender da vida que eu tenho. E aquilo que eu chamo de sacrifício, na verdade, existe o ponto inverso. Eu posso sacrificar-me e querer não sair, ir para a balada, ou ir para a festa, ou ir ao casamento, ou ir encontrar com a namorada hoje, ou o namorado encontrar com o namorado hoje. Vou me sacrificar por isso, porque eu preciso ficar em casa tomando conta da minha tia doente, ou da minha mãe lá, hoje eu tenho que fazer companhia para ele lá. Aí fica lá sentado, vendo televisão, e a pessoa lá doente, lá de boca aberta, cai do lado, já bem idosa, né? Ou com Alzheimer lá, e você sacrificou o seu passeio, né? Foi meritório, né? Mas meritório dependendo de como você está ali. Você pode não estar ali, você está ali por obrigação e não por amor. Aí o ponto que nós falamos, é o amor que move tudo, né? Ela está recebendo, mas você não está recebendo nada, porque nada você está fazendo, a não ser a presença física. Agora, o outro ponto, qual é o outro ponto? É você ir à balada, você vai à balada e fica lá. Você está sacrificando alguma coisa? Está. Está sacrificando a sua existência. Você está colocando a sua existência fora. Você está desperdiçando um tempo valiosíssimo que, como nós falamos da outra vez, você nem sabe se quando voltar da festa você vai chegar em casa. Então, aquele tempo que seria valioso, onde um ato de caridade pode fazer ganharmos toda um cabedal de benfeitorias, onde existências dolorosas, né, reencarnações dolorosas deixariam de existir, quando por outro ponto eu estou lá na festa, estou me fazendo como um alambique, né? Estou me comportando como uma chaminé, né? E outras coisas mais, para que numa outra existência eu tenha um problema de fígado, eu tenho um problema de pulmão, eu tenho um problema na laringe, na faringe, nos brônquios, já falei dos pulmões, eu tenho um problema de estômago, de intestino. Por quê? Porque eu não sacrifiquei as coisas vulgares em benefício das coisas salutares. O que eu fiz foi perder o ponto da minha existência. Agora, como todos nós estamos ainda em processo de amadurecimento, todas as coisas que nós dissemos, mas dizem na televisão que, ouvi dizer na televisão que isso assim faz bem para o coração. O que faz bem para o coração está na natureza. Eu quis dizer que isso assim é muito bom para a saúde, ajuda a pele. O que ajuda a pele está na natureza. Nosso produto, nosso corpo físico, todo ele, zinco, manganês, ouro, potássio, cobre, tudo tem na natureza. E tudo que nós nos alimentamos nos alimentos é justamente isso. Mas nós também criamos as coisas que são as químicas que favorecem isso, e nós utilizamos para acelerar esse processo depois de termos gasto exatamente toda a nossa parte da nossa existência com essas coisas pequenas. Então qual é a nossa proposta? É nós chegarmos e começarmos a tratar melhor da nossa saúde, como diz André Luiz.
devemos tratar o nosso corpo físico como se ele tivesse que durar uma eternidade. É difícil, não é? Claro que é difícil. E é difícil aceitar isso, porque exige aquilo que é o ponto de nosso estudo de hoje, né? Exige de nós sacrifício, que nós não estamos muitas vezes dispostos a fazer esse sacrifício. Dizer não é difícil. Abrir a mão é fácil, abrir mão é mais difícil. Você abriria a mão hoje para você começar um estudo saudável da sua saúde? Você abriria a mão das outras coisas que estão intervindo entre a sua vida pessoal, a sua vida sentimental, em benefício daquilo que é o correto, daquilo que é o certo, que é o mais justo, que é o mais digno? É difícil, mas você tem que tomar uma decisão, porque se você não decidir, a vida decide por você e depois o problema é mais sério. Irmã Gertrudes, uma entidade espiritual lá da Casa do Caminho, ela dizia uma coisa muito interessante. Eu já até falei aqui outra vez, que espiritismo é remédio amargo para doentes graves. Todas as coisas que você lê na literatura espírita, todas as coisas que você ouve na doutrina espírita, todas as coisas que você ouve são coisas fortes. E essas coisas precisam estar entre nós cada vez que nós vamos assistir alguma coisa. Eu gostaria de lembrar a vocês a respeito do estudo passado que nós falamos sobre o julgamento. Meditaram a respeito daquele julgamento da Carla. Nós devemos, né, perdoar uma pessoa que cometeu um crime daquele? Ou o correto seria ela ter desencarnado daquela forma? É difícil pensar sobre isso. Meditem a respeito. Quando nós julgamos, quando nós condenamos, quando nós vemos tantos jovens perdidos, porque na televisão os programas de repórter policial mostram para nós justamente a dor, mostra justamente as coisas onde nós estamos justamente mais errando, que é dando ênfase ao marginal. Ou seja, dando ênfase ao jovem sem levar com isso em conta onde estão aquelas coisas que nós prometemos politicamente que faríamos, e quando chega o momento dos programas sociais, todos são abertos. Mas na hora de executar os programas sociais, nós encolhemos os programas sociais. Onde está o nosso amor nas nossas promessas políticas, quando nós prometemos porque nós queremos o voto? Quantas coisas que nós nos enganamos quando nós prometemos ao outro que nós vamos cumprir aqueles prazos e nós não cumprimos o prazo antes justamente de prometer esse prazo. Na ânsia de querermos fazer, na ânsia de querermos o objeto logo imediato, nós fazemos as promessas. O Evangelho traz uma parte muito interessante para nós com relação a bem-aventurados os aflitos e na justiça das aflições. É para que não tenhamos medo. Para que não tenhamos medo das nossas promessas. Para que se nós dissermos hoje para nós mesmos, a partir de hoje eu vou começar uma nova jornada na minha vida. A partir de hoje eu vou procurar ler mais a respeito sobre a verdadeira moral. A partir de hoje eu vou procurar estar junto e tentar fazer o melhor para que todas as coisas possam se colocar de um modo melhor na vida. Eu gostaria de pedir a vocês que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Nós vamos fazer uma prece para que o alívio de nossa irmã possa se fazer, para que ela possa se sentir melhor. A gente sabe o quanto é difícil nós estarmos enfermiços, o quanto é difícil para que nós possamos estar aqui presentes hoje. Então vamos esquecer das coisas que pesam sobre as nossas costas hoje e vamos emitir um pensamento bom. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma prece para ela e em direção também a todos que passam pelo mesmo problema. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem orar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a dar o melhor de nós, além do nosso dever, sem cobrar taxas de reconhecimento.
Senhor, fortalece em nós a paciência para com a dificuldade dos outros, assim como precisamos dos outros para compreender as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos sobretudo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queira, Senhor, hoje, agora e sempre. Fiquemos em silêncio. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo-a como um celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha e esforça-te no bem. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Segue firme e caminha. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Vamos dar a reunião, essa parte da reunião como encerrada, vamos manter-nos em silêncio para mantermos o padrão de vibração. Depois possamos ir para casa, com paz no coração, com o intuito de querermos a nossa reforma íntima, para que com o amor que possamos doar a tudo que está à nossa volta, por mais difícil que pareça, ainda que caiamos um pouco, saibamos que podemos nos levantar e prosseguir ainda, porque o amanhã é o resultado do nosso sacrifício, das promessas que fizemos no ontem. Que assim seja.